Vocês falam. Boa noite. Boa noite a todos. Agradecendo a Jesus pela oportunidade, né? Com muita alegria que a gente fica aqui no Cantinho de Jesus, aqui presencial, aqui virtual, para juntos a gente formar esse campo vibracional, onde o conhecimento se torna capaz de nos transformar, ficar um pouquinho mais perto dele, do Mestre, de Jesus. E nesse estudo aqui no Cantinho, como diz o Delano na introdução aqui, mostrando para a gente que é um estudo sistemático do Evangelho segundo o Espiritismo, que nós estamos no capítulo 24, a partir do item 5, 6 e 7, que é o que nós vamos comentar hoje, porque na semana passada o Delano comentou o item 1, 2, 3 e 4. Esse capítulo ele é intitulado Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. E esse item que nós vamos estudar hoje, estamos comentando, é intitulado Candeia sob o alqueire, porque fala Jesus por parábolas. Então, a gente teve essa noção de que Jesus estava falando por parábola, que não se deve colocar a luz em algum lugar escondido, no alto. E nós sabemos também, que nosso irmão Delano comentou na semana passada, que a luz é o conhecimento, é o esclarecimento, é a sabedoria, de toda moral que nos dá a condição de nos libertar dos vícios morais para nos abrir para as virtudes da alma. E aí o item 5, partindo desse princípio, que a luz então é esse conhecimento, dá continuidade Kardec no item 5 da seguinte forma. Se, pois, em sua previdente sabedoria, a providência só pontualmente revela as verdades, é claro que as desvenda à proporção que a humanidade se vai mostrando amadurecida para as receber. Ela, a providência aqui com P maiúsculo, querendo dizer tudo que o Deus nos provê, a força maior, a sabedoria suprema, né? Causa primária de todas as coisas, que começa a prover a gente daquilo que a gente vai precisar para a gente evoluir. Então, essa providência as mantém de reserva, mantém essas verdades reservadas, porque não revela de uma vez, vai relevando gradativo. E ele diz, e não é manter reservada, não é colocar sob o alqueire, não é esconder a verdade. É simplesmente colocar reservado, aguardando o quê? É o que Kardec vai nos mostrar. Os homens, porém, que entram a possuí-las, quase sempre as oculta do vulgo com o intento de a dominar. Então, o que acontece? Nós, os homens, diferentes do Pai, da providência divina, ao tomar conhecimento de alguma verdade que é desconhecida ainda do vulgo, da massa, da grande maioria, dos menos favorecidos, a gente tira proveito dessa verdade com o intuito de dominar a massa. Então, é um conhecimento que eu tenho e que eu não passo. Eu quase guardo como se fosse um mistério, algo poderoso, que não pode ser entregue para ninguém, porque enquanto eu domino esse conhecimento, eu sei desse conhecimento, eu domino as condições de quem não o tem. Diferente do que a providência faz. Ela não guarda para a gente, ela reserva para que, à medida que a gente vai se tornando apto a essa nova verdade, a gente dê conta dela. Ele continua, são esses os que verdadeiramente colocam a luz debaixo do alqueire. Então, somos nós, os homens, que ao dominar esse conhecimento, essa verdade, para dominar as pessoas, fazer delas marionete, isso querendo tirar proveito próprio, é que estamos colocando a nossa luz debaixo do alqueire. É por isso que todas as religiões têm seus mistérios cujo exame proíbem. Então, as religiões, para falar de coisas sagradas, de Deus até então, sempre tem a esconder aquele mistério para continuar dominando as criaturas. Todavia, ao passo que essas religiões iam ficando para trás, a ciência e a inteligência vão avançando, né? Avançaram e romperam o véu do mistério. A ciência começou a explicar. Aí a gente pode lembrar aqui, né? A Terra é redonda, a Terra é plana. Então, vamos dominar essa verdade? Mas a ciência fala mais alto. E a inteligência, a razão, na medida que a gente vai evoluindo,
vai checando os conhecimentos e vai parando de ter aquela fé cega e passa a ter a fé raciocinada em todo tipo de conhecimento, não só no conhecimento religioso. Você imagina, até então, conhecimento da Terra era considerado algo que a religião precisava falar, como que a Terra era. A partir do momento que a ciência foi avançando, hoje as questões dos astros, do sistema solar, não é de domínio das religiões, é de domínio da ciência, que essa foi avançando. Havendo se tornado adulto a humanidade, o homem se tornando adulto, e a massa se tornando adulta, vai dizer aqui, ó, o vulgo entendeu de penetrar no fundo das coisas e eliminou de sua fé o que era contrário à observação. Então, se eu estou observando e estou vendo que não faz sentido aquele misticismo, aquela esconder a verdade, eu vou me libertando daqueles que acreditavam me dominar, ou até me dominavam mesmo. Não podem existir mistérios absolutos, e Jesus está com a razão quando diz que nada há secreto que não venha a ser conhecido. Gente, essa é uma esperança tão grande que a gente tem, né? Porque enquanto alguém assim, determina algum conhecimento que a gente não tem, está querendo abusar da gente, e abusa até a gente não conhecer, enquanto a gente ainda não conhece, não mergulha a fundo, não se busca, a pessoa de fato vai nos dominando. Mas essa fala do Cristo é uma esperança tão grande de uma libertação. Libertação de quê? De nós mesmos, das nossas próprias crenças que nos limita e nos condiciona sob o domínio de um outro ser humano. Ao invés de nos entregarmos às verdades absolutas, às verdades do Pai, na medida que a gente vai conseguindo compreendê-las. E a gente só compreende à medida que a gente pratica. E aí ele continua a dizer, eu acho que essa frase é fantástica do Cristo, né? Nada há secreto que não venha a ser conhecido. Então, quem ainda acha que está dominando alguém por algum conhecimento em qualquer área da vida, acalme que esse poder aí é bem limitado, porque as pessoas tendem a evoluir. Tudo o que se acha oculto será descoberto um dia, e o que o homem ainda não pode compreender lhe será sucessivamente desvendado. Olha a delicadeza do amor e da compreensão da posição em que a gente se encontra. Nós não vamos dar conta de conhecer toda a verdade de uma vez, mas à medida que a gente vai se desenvolvendo, esse conhecimento vai chegando aos poucos para a gente. Aí está a esperança. Eu não tenho que dar conta de tudo de uma vez, porque eu só vou conhecer aquilo que eu pratico. Se eu ainda não estou praticando, eu ainda não conheci. E eu vou praticar tudo de uma vez? Se eu não der conta, vou enlouquecer? Estou fora do amor divino? Estou fora da verdade suprema? Então, eu começo a buscar, então, saber qual é a minha posição de compreensão no momento. Aí é mais confortável. Eu compreendo aquilo que eu pratico. Eu compreendo o respeito? Eu pratico o respeito. Eu compreendo a caridade? Eu pratico a caridade. E aí eu começo a entender qual que é a minha posição de compreensão diante da verdade. E ele ainda continua. O homem que ainda não pode compreender, ele será sucessivamente desvendado em mundos mais adiantados, quando se houver purificado. Aqui deixou o grande barato para a humanidade da Terra, né? Para a gente que está aqui na Terra. Nós vamos compreender toda a verdade aqui na Terra? Já falou que não, porque à medida que a gente vai compreendendo, nós vamos encontrando novas verdades sucessivas em outros mundos. E ainda diz, aqui na Terra, ele ainda se encontra em pleno nevoeiro. Nós ainda estamos na Terra, em pleno nevoeiro, enquanto a verdade absoluta. Isso dá para a gente um alerta super bacana. Quando a gente acreditar, eu sei, pensa de novo. Acredita que pode ser. Não determine tanto. Né? Acredita sempre na possibilidade. Ficamos, como diz o Valdir, que sempre gosta da física quântica, né? A ciência das possibilidades. Ficamos com a nossa possibilidade. Não deixamos martelo. Não deixamos a certeza. Porque a verdade mesmo, o conhecimento, Bezerra de Menezes nos diz, e eu quis pegar desse livro aqui, para poder falar sobre a questão do conhecimento,
dessa verdade, ele tem uma frase muito bacana no livro Bezerra de Menezes, Ontem e Hoje, que é da FEB, que é uma coletânea das frases, dos escritos de Bezerra, contando a história toda de Bezerra. Também tomei o cuidado de pegar a palavra de Bezerra, porque, claro, né, gente, padrinho de Marília Oliveira, do Cantinho, nada melhor do que pegar alguém bem próximo da gente, né? Então, ele diz assim: o maior título que o homem pode ambicionar é o de ser cristão em Cristo. Não é de ser cristão em determinada religião, é de ser cristão em Cristo. Que é o sentimento de que pode fazer alarde em sua consciência, aquilo que eu posso falar assim, eu tenho esse sentimento, né? Posso fazer um alarde, que pode fazer uma diferença no ser humano. Ele diz que é do amor de Deus e do próximo. Então, se eu posso achar valoroso o sentimento que eu tenho em mim, dentro aqui da Terra, das condições que eu dou condições de compreender a verdade, é essa, que eu preciso ser cristão em Cristo, Cristo meu modelo, daquilo que eu já dou conta de fazer. Significa que aquilo que Cristo fez, a humanidade conseguirá fazer. Não é para fazer em outro mundo, é para fazer nesse mundo. E que, além disso, a gente ainda fará outras coisas em outros mundos. Verdade grande, né? Pois é. É assim que ele diz. E aí, continuando no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, diz: pergunta-se que proveito podia o povo tirar dessa multidão de parábolas, cujo sentido se lhe conservava impenetrável. Porque a pergunta era essa: que proveito a gente poderia ter das parábolas que naquela época a gente mal compreendia? Mas compreendia em sentido literal, porque era de acordo com a cultura, era o nível de compreensão que a gente entendia, porque é gradativo, é aos poucos, sem violar a nossa consciência, sem violar aquilo que a gente não dá conta de fazer. Quanto cuidado! Será que nós temos esse cuidado diante daquilo que a gente já sabe, em não violentar a nós mesmos? Isso não significa comodismo, mas em entender qual que é o processo que eu estou na posição desse conhecimento da verdade. E ele diz assim: é de notar-se que Jesus somente se exprimiu por parábolas sobre parte, de certo modo, abstratas da sua doutrina. Algumas coisas, algumas partes ele deixou abstrato, mas outras ele deixou muito escancarado e falou para todo mundo, para que a gente não pudesse esquecer, para ficar vinculado, porque quando ele veio, a gente já tinha condição de entender. E aqui se diz que é a caridade para com o próximo e da humildade, que são condições básicas da salvação. E recordando que humildade é aquilo que eu sei de mim, mas uma verdade minha, das minhas limitações, e não dos meus poderes. Eu dou conta de fazer esse bem agora. Eu não dou conta de explicar para acabar uma certa discórdia ou um descontento em casa entre a mãe e o filho, mas eu dou conta de silenciar para não colocar mais pimenta em nenhum lado. Já é alguma coisa. Daqui a algum tempo, a minha fala vai acalmar o ambiente. Mas se eu ainda não consigo, devido às minhas paixões, a ser imparcial, pelo menos eu cale e dou o meu silêncio para não ter parcialidade. Porque toda vez que a gente se torna parcial, será que estamos amando ao próximo e a Deus? Ou estamos criando condicionamento para que a verdade que eu entendo, o outro está certo, errado? Vamos deixar o julgamento para Jesus e vamos tentar dar a nossa contribuição naquele estado que eu me encontro. Então, a humildade é essa característica que a gente tem que ter de se conhecer. Como que eu estou conhecendo o tipo de conhecimento que eu tenho e que já coloco em uso, que já faz parte de uma prática? E aí dá para entender quando ainda se diz: aos que têm, ainda mais se dará. Aí a gente fala: será que vai tirar alguma coisa? E aí eu quis pegar a Joana de Ângeles como exemplo, porque foi estudado no Cantinho recentemente o livro Boa Nova. Então está muito fresco na cabeça da gente. E Joana foi uma discípula que escutou as parábolas e provavelmente escutou também as explicações de Jesus, porque conta o nome dela na Bíblia como das mulheres que acompanhavam o Cristo. Então, podemos dizer que para esse grupo seleto que gozava de uma intimidade com Jesus, ele revelava as coisas de uma forma mais clara.
Como é que é essa verdade que o Cristo, então, nos revelava para aqueles que estavam mais íntimos? Aqueles que já tinham condições de praticar na sua intimidade. Porque não vai, vamos dizer assim, não dá para a gente atirar pérolas aos povos. Se eu falar algo da sua intimidade que você não dá conta de praticar, não faz sentido. E por que Joana de Cusa? Porque Joana também precisava de uma verdade. Ansiosa, querendo entender o que existia na sua vida. Foi buscar o Cristo na casa de Pedro para poder compreender as suas indagações diante do seu casamento. E Joana fala para o Cristo, como é que vai fazer? Porque, olha, o meu marido não entendeu o evangelho. Como é que eu vou fazer isso para explicar? Como é que eu vou levar essa verdade da caridade, da humildade, que está bem revelada, para seguir esse reino, para construir esse reino? E aí as palavras do Cristo é algo assim, de uma intimidade para ela bem forte e para nós também. Então, naquele momento, para aqueles discípulos, ele conseguia falar a verdade daquela intimidade, daquele ser, porque conhecia aquilo que ela conseguia praticar. E aí ele diz, o pai não impõe a reforma a seus filhos, esclarece-os no momento oportuno. Eu não posso impor uma verdade, porque não vai dar conta agora. E ainda continua para ela, não percas tempo em discutir o que não seja razoável. Deus não trava contentas com suas criaturas e trabalha em silêncio por toda a criação. Vai, esforça-te também no silêncio. E quando convocada ao esclarecimento, quando convocada para dizer a verdade, para falar aquilo que você já sabe, aquilo que você pratica, aquilo que você já dá conta, fala o verbo doce ou enérgico da salvação segundo as circunstâncias. É quase assim Francisco de Assis, né? Vai, anuncia o evangelho, se precisar, fala. Porque é para viver. E Joana entendeu essa verdade? Entendeu. Porque ela voltou para casa com uma metodologia de saber como é que ela ia não entrar em contenta nem com disputa daquele rei. E ao invés de olhar as dificuldades e os defeitos do marido, passou a observar as qualidades que ele tinha. E em todas as circunstâncias, ela guardava essa verdade que o Cristo diz da intimidade dela. O que ela ia fazer dentro do seu tudo doméstico. Ela tinha humildade para poder encarar o que ela daria conta de realizar dessa verdade da sua intimidade. E ali foi, todo mundo conhece a história de Joana de Cusa, não é aqui essa circunstância, mas em todo o tempo ela conseguiu cultivar essas situações. E ao passar dos anos, continuava praticando essa verdade da caridade, porque teve várias vicissitudes, saiu de um padrão social muito alto, foi para um padrão social muito baixo, encarou as verdades ditas para a vida dela e continuar tendo, até que ela se encontre em uma situação extrema, onde o filho pede para que ela abjure Jesus, para que ela negue toda aquela verdade que ela viu. Ela consegue rever tudo que ela praticou em sua vida, daquela verdade que o Cristo tinha anunciado para ela no seu coração, que não era verdade de ninguém, era verdade dela, para ela construir, conseguir progredir moralmente, exercendo a caridade e a humildade. Ela tem diante do lado dela o filho, aonde ela iria, ali o fato consumado, estaria no circo, iria sendo julgada. E o filho pedindo encarecidamente. Ela recorda de tudo e ela diz ao filho, cala-te, meu filho. Jesus era puro e não desdenhou o sacrifício. Saibamos sofrer na hora dolorosa, porque acima de todas as felicidades transitórias do mundo, é preciso ser fiel a Deus. É preciso ser cristão em Cristo. É preciso ter humildade. É preciso amar ao próximo e amar a Deus dentro da vida que eu quero levar e que eu quero continuar a seguir em Cristo. E aí, nesse momento em que o soldado atira fogo, e naquele momento ainda onde ela poderia olhar para ele e falar, que animalidade, eu nada fiz com tanto ódio, com tanta briga, ela ainda consegue tirar uma força da qual ela não tinha, porque ao que muito é dado, não é assim? Ao que muito tem, muito será dado, e ao que
pouco tem, até o que tem será tirado. Tudo que Joana tinha foi tudo que ela vivenciou da verdade. Naquele momento ela não tinha mais força. E Humberto de Campos diz, em uma força sobre-humana. Daqui não era mais dela, porque ela já tinha. E ali vem o Cristo colocar a força que lhe faltava. Para ela vingar, para ela provar para ele que ela era cristã e que ela estava por cima da carne seca? Não. Só para ela dizer para ele que o Cristo também tinha ensinado a ela. Não só a saber morrer, mas a também a amá-lo verdadeiramente. Compreender que ele estava naquela posição para fazer o que ele dava conta de fazer. Não que ele era melhor, nem que ela era melhor ou pior do que ele. E nesse momento, que dá a ela o muito que ela já tem, Jesus a toca e diz: tenha bom ânimo, Joana, eu estou aqui. E Joana vai para o plano espiritual com Cristo. Quando ela consegue entender e praticar a verdade que o Cristo tinha falado para ela. Aí a gente fala, poxa, mas Jesus não está aqui na casa de Pedro para me chegar lá e falar, olha, dá um jeitinho de falar a verdade para mim, né? E aí a gente fica, como é que a gente fica? Como é que se faz? Nessas circunstâncias, a gente se recorda que a gente tem o espiritismo. Nós temos espíritos protetores, espíritos benevolentes, que muitas vezes são até comedidos em nos trazer a nossa verdade, através de uma orientação espiritual, de uma psicografia, falando para a gente das nossas intimidades com muito pudor, com muito amor, com muito respeito, daquilo que a gente dá conta de compreender. E a gente tem que pegar aquela instrução, conversar com Jesus e ver como que a gente vai vivenciá-la, aquela verdade. Porque a partir daí, a gente começa a conhecer outras verdades. É como se a gente tivesse mudado de fase. Eu vivenciei aquilo na minha intimidade. Então, agora eu estou pronta para mais uma nova verdade da minha evolução. É passo a passo, é devagarzinho. E aí, no item 7, diz aqui, o Espiritismo hoje projeta luz sobre uma imensidade de pontos obscuros. Não a lança, porém, inconsideradamente. Com admiráveis prudência, se conduzem os espíritos ao darem suas instruções. Está vendo? Com uma prudência, os espíritos vão dando instruções para a gente. Só gradual e sucessivamente consideram as diversas partes já conhecidas da doutrina, deixando as outras partes para serem reveladas à medida que se for tornando oportuno fazê-la sair da obscuridade. É como a gente fala, já entendi o livro dos Espíritos todo? Onde é que eu pratico? O que eu dou conta de vivenciar da moral do Evangelho segundo o Espiritismo que me alavanca? Na minha intimidade, daquilo que eu dou conta de acompanhar. E aí continua. Se houvessem apresentado completa desde o princípio do primeiro momento, somente a reduzido número de pessoas se teria ela mostrado acessível. É um conhecimento tão complexo e ter que entender tudo de uma vez, que só poucas pessoas iriam compreender. Aqui no Cantinho de Jesus, os nossos estudos são sistemáticos. Por quê? Semana passada, Delano comentando e Valdir também, de quantas vezes eles passaram por questões do Livro dos Espíritos, quanto tempo levou para estudar o Livro dos Espíritos todo. E aí a gente volta no Livro dos Espíritos de novo. Por quê? Porque nós não somos os mesmos de quanto entendemos o livro a primeira vez. E agora a capacidade que a gente tem de compreender e colocar em prática é diferente do que foi lido da primeira. Então, a gente precisa ser um estudo contínuo e uma busca da nossa verdade, daquela que eu dou conta de praticar hoje, com comprometimento e fidelidade, a meu progresso, a minha evolução para mais perto do Cristo, ela tem que ser gradativa, mas tem que ser séria. Eu não posso dar salto. Eu não posso querer acompanhar da minha posição, estou aqui fazendo uma analogia, por exemplo, a posição do Delano, que pode estar numa posição mais elevada que a minha em relação àquilo que ele já dá conta de praticar da verdade, da intimidade. Na onde ele sai fora do centro espírita, porque aqui eu sei que o Delano é maravilhoso, aqui ele está numa posição maior do que a minha mesmo, né? Inclusive com muita humildade, deixando a Tatiana ao ponto do cantinho onde ele brilha
Perfeitamente. Mas fora, na nossa intimidade, nas nossas questões, esse é o grande comprometimento que a gente tem em busca da verdade para a nossa transformação. Sem nenhuma condenação e sem querer sair pulando, né? Dando salto. Mas entendendo o que o Cristo está falando na minha intimidade. E aí continua. Teria só com poucas pessoas acessíveis, houvera mesmo assustado as que não se achassem preparadas para recebê-las, do que resultaria ficar prejudicada a sua propagação. Se a gente fosse querer que todo mundo entendesse o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita de uma vez, como é que a gente conseguiria? Olha a importância de quem já consegue praticar um pouquinho mais, porque tem tolerância com a posição daquele que ainda está começando. É por isso que Joana conseguiu falar para o algoz dela, não somente a morrer, mas também a te amar. Eu entendo a posição que você está. É como Paulo, diante do seu algoz, cumpre-se o que você precisa fazer, você está nessa posição, eu estou em outra, não tem ninguém errado. Eu entendo o estado que você se encontra. E eu costumo dizer que quando a gente não entende o estado do outro, é porque a gente está mais afastado de Jesus. Porque quanto mais perto de Jesus, mais compreensão a gente tem. E não é uma questão de certo ou errado, mas de compreensão diante da circunstância daquilo que cada um consegue vivenciar. E no Evangelho ainda continua. Se, pois, os espíritos ainda não dizem tudo ostensivamente, não é porque haja na doutrina mistérios que só alguns privilegiados possam penetrar, nem porque eles coloquem a lâmpada debaixo do alqueire. É porque cada coisa tem de vir no momento oportuno. Lembra Jesus falando para Joana? Fala a frase, o verbo doce ou enérgico, de acordo com a circunstância. Ela foi doce com o filho sem obrigá-lo a querer seguir a doutrina de Jesus. No dia que o filho consegue acompanhá-la e ir nas catatumbas para ouvir Pedro novamente e os apóstolos, eles são presos. E na hora que o filho implora para que a mãe pudesse libertá-lo, ela faz de energia, porque aquela circunstância não podia ser doce. Mas ela fala, cala-te, e explica qual que é a posição dela no momento. E fala, calma, com o soldado, porque ele precisava entender que ela o compreendia e que tirar a vida dela não seria importância. Então, com calma. Eles dão a cada ideia, essa que fica fantástico, gente, esse finalzinho aqui. Olha como é que Kardec no espírito. Eles, os espíritos, eles dão a cada ideia, a cada novo pensamento que a gente já consegue compreender, que a gente já consegue praticar, tempo para amadurecer e propagar-se. É aqui no cantinho. 72 anos de Cantinho de Jesus. 72 anos que espíritos dos dois lados da vida convivem juntos. Eu tenho certeza que no primeiro ano, a afinidade e a aceitação de algumas ideias não era a mesma que é hoje. E que foi introduzindo gradativamente, de acordo com a capacidade de assimilação e de prática de cada um. Então, vai fazendo gradativamente à medida que a gente vai amadurecendo e entendendo aquela questão. E aí vai se propagando durante aqueles próximos, aquele sistema, aquele coletivo da família, do local de trabalho, da religião a qual a gente pratica. E fora isso, ainda tem, antes que apresentem outra ideia, e aos acontecimentos, as coisas que acontecem entre a gente, e de preparar a aceitação dessa outra. Então, além de dar um amadurecimento para as pessoas amadurecerem aquela ideia, eu vejo que os acontecimentos também são preparados para a aceitação dessas ideias, até que uma nova ideia se concretize. Pastorino nos diz que a ideia da verdade mesmo, de Cristo, para que a gente pudesse compreendê-la, a do Cristo a gente consegue compreender essa verdade, porque todos da Terra vão conseguir assimilar a ponto de viver como ele viveu aqui na Terra. Fazer além daquilo depois que a gente sai daqui. Então, a gente dá conta. E segundo, Carlos Torres Pastorino, em Sabedoria do Evangelho, volume 3, na página 35, ele diz que os segredos, então, desse reino dos céus, né, de como que o reino dos céus, que não é externo, mas interno,
não vem com o rumor das vitórias. Ninguém vai ganhar o reino do céu com vitória, com glória dessas vitórias que a gente conhece aqui. Joana morreu. Paulo também, como se fosse derrotado. O Cristo também. Vitória seria para nós, na sociedade, aquilo que estivesse acima desses males terrenos. Então, o reino dos céus não vem com esse tipo de vitória. Nem com o aplauso popular, mas com o silêncio da meditação. Não chega com o orgulho do vencedor, mas com a humildade do vencido. Passamos algumas circunstâncias e parecemos que fomos derrotados, se escolhemos o silêncio, estamos conquistando o reino dos céus. Não é obtido com a raiva de quem derrota o inimigo, mas com o amor de quem ama os adversários. Com o amor de quem ama os adversários, dá para lembrar de Joana de Cusa de novo? Bacana. Jesus também amou os adversários. Então, a gente consegue fazer. Eu consigo fazer isso hoje? E eu posso falar para vocês, hoje eu não consigo, não. Mas eu posso dizer que esse é meu destino. É fatal. Todos os seres humanos compreenderão a ponto de praticar as verdades do Cristo. É real. Agora, e eu, dentro da minha verdade, dessa do Cristo que eu consigo entender, o que eu estou praticando, vivenciando, para entender que eu já assimilei, para conhecer mais uma. Outra, para praticar de novo. E ele ainda fala, como verdadeiros benfeitores, amar os adversários como verdadeiros benfeitores, não é conseguindo após a passagem pela cova escura do túmulo. Eu não vou conseguir o reino dos céus depois da morte. Mas, enquanto estamos na carne, enquanto estamos encarnados com a capacidade de praticar aqui, agora. A felicidade não é desse mundo, como diz Joana de Anjos, mas começa aqui. Começa aqui. Não, as lutas, dessas lutas personalísticas, mas do mundo espiritual, em que, embora na carne, vive o espírito, a individualidade, não é constituído de títulos de sabedoria nem de superioridade hierárquica, mas de vivência interior, sem aparências exteriores. Não é uma conquista visível aos outros, mas se realiza no segredo do próprio coração, onde habita o Pai. Por isso, falar por parábolas era a forma amorosa de quem está em uma posição elevada entender à medida que a gente vai compreendendo da prática. Porque entender e achar bonito, igual muitas vezes a gente assiste palestra de palestrante maravilhosa, né? E a gente acha assim, nossa, que lindo, que vibração, que é toda cheia de sensação. Você sai de lá, você vai praticar o quê? Só achei bonito. Então, hoje, aqui no cantinho, nos nossos estudos, a gente já dá conta de vir para cá, compreender e bolar um plano de como que eu vou fazer para praticar a verdade que eu já dou conta, que eu compreendi do Cristo. Como eu posso me pacificar? Como eu posso meditar e encontrar a minha verdade? Qual foi a última psicografia que eu recebi de uma orientação espiritual e que eu pratiquei aquilo que estava ali? Que eu vim para o tratamento de saúde, recebi um receituário e coloquei em prática. Dou conta de praticar? Vamos pensar, olhar para essas verdades e entender que o amor nos ampara em qualquer posição de assimilação que estejamos. Não precisa estar em posições tão elevadas. Da onde eu estou, o que eu pratico, eu consigo me superar e amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Muito obrigada a todos, que Jesus os abençoe.